Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en el Seminario Universidad de Desarrollo, una propuesta académica del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está atenta a las investigaciones y oportunidades académicas de universidades del sur global y del norte global. El día de hoy hemos tenido temprano, ¿no?, la presentación de la Universidad AMU en Potsdam. Hemos tenido con la Universidad de Sao Paulo varios directores invitados. Ahora tenemos el gusto, el honor que nos acompañe la profesora doctora Nina Stocco Ranieri. La profesora es titular del Departamento de Derecho de Estado, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derecho Educación, presidente de la Comisión de Graduación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Es miembro del Núcleo de Investigación en Políticas Públicas. Fue graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Desarrolló su posgrado en dicha universidad, doctora por la Universidad de Sao Paulo. Es miembro de la Academia Paulista de Educación, así como miembro del Consejo de Education Law Association, Education Law Association Europe, Global Education Law Forum. Sus líneas de investigación: tendencia al Estado contemporáneo, Estado, instituciones públicas y derechos educacionales. Su proyecto desarrollado: Estado, instituciones públicas y derechos educacionales, soberanía estatal en el siglo XXI. En el caso de la Facultad de Derecho, hemos tenido varios distinguidos ponentes del área de Derecho de Estado. Esta facultad, San Marcos y USPI, tienen un convenio académico en el marco del cual alumnos de USPI participan en el Seminario de Estudios Globales. Hemos recibido el año 24, 25 y ya el 26 nos compartió Prorrectoría de Inclusión Permanencia a los nuevos alumnos, y así también alumnos de San Marcos han tomado un semestre en la Facultad de Derecho de USPI. Entonces es una relación de alumnos, de profesores en crecimiento y desarrollo, ¿no? Perú y Brasil tienen una amplia frontera amazónica y el seminario busca cultivar y acercar nuestras comunidades universitarias. Nina, un gran gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, por tu apoyo. Podemos empezar. Bem, eu agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui na Universidade de São Marcos e falar um pouco da pesquisa que eu desenvolvi justamente durante o período em que me preparava para o concurso de professor titular na universidade, que foi realizado neste ano. E essa temática diz respeito a um tema contemporâneo, desde a pesquisa que o professor anunciou, e que diz respeito aos estados iliberais e à ideia atual de Estado democrático. Como todos sabem, em 2024, cerca de 2 bilhões de pessoas depositaram os seus votos em eleições realizadas em mais de 60 estados, sendo que apenas em 10% deles o voto era obrigatório. Foi o maior comparecimento de eleitores às urnas na história da democracia. Paradoxalmente, pesquisas empíricas demonstram que a democracia está em declínio em todo o planeta. O número de estados autocráticos ou com tendências à autocracia vem aumentando desde 2010. Atualmente, são cerca de 90, enquanto estados democráticos não somam mais que 80. As eleições livres sofreram retrocessos em 25 países, a liberdade de associação em 22 países e o Estado de Direito em 18. Isso significa algo muito grave. Significa que praticamente 3 em cada 4 pessoas no planeta, ou seja, 72% da população do planeta, vivem em regimes políticos autocráticos
nos quais o poder está personalizado na figura de um governante ou de um grupo com diferentes graus de hegemonia. É o maior percentual desde 1978. Essa tendência de recessão democrática, ela vem sendo observada desde 2010 e se aprofundando. Seus principais sintomas incluem restrições ao pluralismo político e à liberdade de expressão, com efeitos negativos na realização de eleições justas, combinadas com uma relativização do Estado de Direito e a desrespeito a instrumentos de limitação e controle constitucional do poder. Portanto, apesar da grande mobilização eleitoral em 2024, o nível de democracia desfrutado pelos cidadãos em 2023 retrocedeu a patamares de 1985 em todas as regiões do mundo, mas com maior intensidade no leste europeu, no sul da Ásia e na Ásia Central. A onda de autocratização continua se expandindo. Em 2025, foram identificados 45 estados nesse processo, contra 19 em processo de democratização. O que significa que as eleições de 2024 não alteraram essas trajetórias, além de acrescentarem mais 6 estados à lista de potenciais democracias. Dados que acabam reforçando a conhecida tese de Samuel Huntington, segundo a qual a cada onda de democracia vem uma contra-onda, contrária, obviamente, à democracia. No momento, nós estaríamos presenciando a formação da terceira contra-onda. O problema da minha investigação é saber se a recessão democrática está no ápice ou ganhando fôlego, começando ou terminando. Paralelamente, declina a percepção positiva do cidadão sobre a democracia. As causas são diversas. Ou os cidadãos não estão satisfeitos com a forma como a democracia funciona em seu país, ou não estão satisfeitos com as instituições políticas. Pode ocorrer também que não se sintam identificados com os partidos ou com seus governantes e representantes, e consideram não ter ou ter pouquíssima possibilidade de influir na política nacional. E ainda que haja insatisfeitos com regimes políticos em todo o tempo e lugar, o sentimento contrário à democracia vem ganhando corpo globalmente, estimulado por um pessimismo econômico. A exceção que nos diz respeito é a América Latina, onde, na média, os dados são mais favoráveis do que no resto do mundo. Em 2024, 52% da população do continente, excluída a Nicarágua, apoiava a democracia. O fato é que, em tempos de frustração com a democracia representativa, ganham espaço líderes populistas que professam a cultura política da decomposição democrática, prometendo segurança, melhores condições de vida e combate à corrupção, mesmo que tudo isso se dê à custa do sacrifício de direitos fundamentais. Também ganham protagonismo político os partidos de direita e extrema-direita, com pautas nacionalistas e identitárias, como se verificou na França, na Áustria, na Polônia, em Portugal, no Reino Unido, em relação à campanha do Brexit e no Parlamento Europeu, impulsionados por radicalização política e ferramentas digitais. O outro problema dessa pesquisa é como entender o tempo e a mudança. Nós somos parte do presente, nós não temos a perspectiva que o passado oferece. Nós vivemos uma coisa depois da outra, um processo que o historiador português Rui Tavares sintetizou na fórmula agora, agora e mais agora. Hannah Arendt é a filósofa que nos convida a refletir sobre o nosso lugar e o das gerações futuras por meio do pensar,
a partir de uma experiência concreta no mundo. Pensar é diferente de conhecer, diz Arendt. O conhecer busca resultados verificáveis, o pensar não produz resultados definitivos. Diz respeito ao sentido daquilo que nos ocorre. O conhecer não é irrelevante, mas ele é uma atividade mental distinta do pensar. E no esforço teórico de compreensão do fenômeno desses estados chamados iliberais, estados que se autocratizam ou já se autocratizaram, empregando a democracia, as abordagens da ciência política têm enfatizado, sobretudo, a erosão democrática, suas causas e atores. No campo do direito, até o momento, o interesse tem recaído sobre a erosão do constitucionalismo, jogando luzes sobre os métodos e consequências do chamado constitucionalismo autoritário, assim como sobre o papel das cortes constitucionais e dos tribunais internacionais e regionais. Estados iliberais, esses dos quais estamos tratando, empregam a arquitetura eleitoral e os meios constitucionais em benefício da perenização de determinados grupos no poder, sacrificando direitos e instituições democráticas, como se viu na Rússia, na Turquia, Hungria, Romênia, Venezuela, El Salvador, Honduras, a lista é longa. Esses estados iliberais, eles são diferentes dos estados democráticos, mesmo dos estados democráticos em crise, devido à intencionalidade e à direção do regime, do funcionamento das instituições e da prática política. Eles também se distinguem dos estados democráticos em crise pelo critério da maior, menor igualdade e liberdade, considerando-se variáveis de oportunidade de competição e participação política, de existência de condições institucionais favoráveis à competição e participação política, tais como pluralismo, multipartidarismo, garantias de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e observância do Estado de Direito. Já os processos de democratização, por outro lado, eles constituem processos progressivos de competição e participação públicas. Processos de retrocesso democrático ocorrem pelo movimento inverso. Um regime democrático é aquele no qual se verifica elevada capacidade do Estado responder e ser responsável pelas preferências dos seus cidadãos, todos sem exceção, considerados politicamente iguais. Eu sou professora de teoria do Estado e, tendo em vista o objeto dessa disciplina, a minha proposta aqui é pensar a erosão da democracia do ângulo desses estados chamados iliberais, o que requer uma clareza conceitual. Portanto, eu inicio falando, primeiro, do nome e da coisa, para pensar o que é legítimo e o que é legal nos estados iliberais. Depois eu passo para a forma e o conteúdo, com a indagação, a democracia pode ser qualquer coisa? E, por fim, eu pretendo responder a pergunta: quem decide o que é democrático? Passando para o primeiro tópico, o que é legítimo e o que é legal em estados iliberais, né? Primeira observação: os estados iliberais não surgem do nada. Durante a terceira onda de democracia, entre 1974 e 1988, a proporção de estados democráticos no planeta aumentou em cerca de 40%, alcançando ampla maioria em comparação a autocracias fechadas. No final de 1990, apenas 4% da população mundial vivia em autocracias. Todos esses estados que se democratizaram no período adotaram constituições democráticas com previsão de direitos, limitação e controle do poder do Estado. A democracia era praticamente uma unanimidade planetária, e interessante que essa unanimidade dizia respeito à similaridade dos seus conteúdos, previsão de direitos, limitação do poder, etc. Ocorre
que, de modo geral, a terceira onda foi um grande fracasso. No final da década de 2010, das 91 novas democracias surgidas nos anos 90, apenas em 23 delas, um terço, observavam-se avanços democráticos consistentes e a preservação dos seus predicados básicos, eleições competitivas, liberdade de expressão e associação e Estado de Direito. Nesse grupo incluem-se Brasil, Espanha, Portugal, Uruguai, Chile e os países bálticos. Em 63 estados, os restantes 2%, dois terços, ou as democracias ruíram ou estagnaram em baixos níveis democráticos, devido ao fato de que esses países não apresentavam condições para a consolidação da democracia. Estados fracos, com economias voláteis, corrupção, desigualdade, pobreza, violência, são bombas prestes a explodir. Em algum momento dá-se a ruptura constitucional. Foi o que aconteceu no leste europeu, na América Latina, no Sudeste Asiático, regiões nas quais os processos de erosão democrática, totais ou parciais, foram conduzidos por governos eleitos sob normas constitucionais democráticas. Esses processos, todos eles, desenvolvem-se segundo um protocolo comum, um roteiro comum. Os fundamentos do regime são paulatinamente desmontados por meio de mutações constitucionais, com manipulação de maiorias, visando reeleições sucessivas e concentração de poderes em determinados grupos ou pessoas, além da flexibilização do controle jurídico dos atos de governo. Isso foi o que aconteceu na Rússia, Hungria, Turquia e Nicarágua. Os direitos são garantidos em níveis desiguais, a liberdade de expressão é restringida e os direitos da oposição são rotineiramente violados. Além disso, instituem-se mecanismos frágeis de prestação de contas, como houve na Grécia, o judiciário é reestruturado e intimidado, como ocorreu na Polônia e na Romênia, e a máquina do Estado é usada para atacar oponentes e cooptar apoios. Os resultados têm sido a permanência dos incumbentes no poder, com amplo controle sobre a administração e os agentes públicos. Foi o que aconteceu na Colômbia sob Álvaro Uribe, na Venezuela sob Chávez e Maduro, na Hungria sobre Viktor Orbán, na Turquia sob Erdogan e na Polônia sobre o Partido Lei e Justiça. As exceções recentes nesse processo são a Polônia e a Malásia, devido à alternância no poder de governantes eleitos em 2023 e 2018, respectivamente. Outro ponto comum a todos esses estados é que a democracia iliberal, ela tem um ciclo curto. Depois que os objetivos de perpetuação no poder são alcançados, o Estado escancara a tendência autoritária do governo, forjada num projeto de reversibilidade. Estados democráticos não nascem espontaneamente, nem se degeneram ou vão à ruína da noite para o dia. Normas, ideias e modelos democráticos têm impacto na ampla aceitação da democracia no mundo, assim como a geopolítica também influencia a aceitação da democracia. No auge da expansão democrática dos anos 1980 a 1990, os Estados Unidos estavam no centro do poder mundial. Nesse sentido, a década de 1990 foi um momento unipolar. O colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a ausência de outras autocracias poderosas permitiram que os Estados Unidos e a União Europeia encorajassem mudanças democráticas, inclusive por meio de apoio financeiro e diplomático. Foi nesse contexto que Francis Fukuyama desenvolveu a tese do fim da história, segundo a qual o predomínio da democracia tinha alcançado um grau tão amplo e consistente de consolidação que eliminava a possibilidade de alguma alternativa disputar com ela
a hegemonia política. Ocorre que o momento unipolar durou pouco mais de uma década, nada em termos históricos, e o contexto da esperança não se confirmou em boa parte das novas democracias. O crescente poder da China, seu sucesso econômico, o ressurgimento do autoritarismo russo com Putin a partir de 99, combinado com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e a crise financeira global em 2008, além do aprofundamento da politização política americana, reduziram o poder geopolítico americano e sua influência democrática. Autocratas de estados fracos, em particular, aceitaram de bom grado o apoio econômico e militar de potências autoritárias para neutralizar a pressão das democracias ocidentais. Além disso, é impossível que a democracia se consolide onde reinam a ilegalidade, a corrupção e o Estado é fraco e incapaz de atender às necessidades básicas de seus cidadãos. As democracias que nasceram sob condições desfavoráveis sofreram retrocesso ou colapsaram. El Salvador e Honduras são exemplos muito claros desse processo. Chama atenção, ainda que não seja surpreendente, que se até o início dos anos 2000 houve uma globalização do constitucionalismo democrático, o fenômeno também não impediu o retorno de regimes não democráticos. Ao contrário, o constitucionalismo foi empregado para fazer avançar esses projetos autoritários por meio de eleições em busca de legitimação democrática e de meios legais para consolidar o seu poder. Esses dirigentes, após ganharem as eleições, usam o poder para enfraquecer o pluralismo político e a democracia, emendando a Constituição para garantir reeleições ilimitadas. Ou seja, jogando o jogo, subvertem as regras, chegando ao golpe constitucional. É como se a democracia sofresse de uma doença autoimune, até o ponto em que os cidadãos perdem a chance de mudar os seus governos democraticamente, como se verificou, repito, na Hungria, na Turquia, na Venezuela, no Equador, na Rússia. É como se o constitucionalismo fosse uma ideia fora de lugar, porque ele não condiz com a realidade, mas é utilizado com propósitos específicos contrários à teoria que o sustenta. Eles são utilizados para consagrar popularmente os governantes, criando a ilusão da legalidade pelo procedimento. Expressões como democracia semântica, democracia iliberal, democracia sem direitos, constitucionalismo autoritário, legalismo autocrático, todos são eufemismos para nomear esse fenômeno. Qualquer que seja a denominação que a gente escolha, essa coisa que estamos chamando aqui de estados iliberais, nós negamos em algum grau a dimensão substantiva da democracia, complementar à sua dimensão formal e política. O Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria desde 2010, em 2014, definiu num discurso o que seria esse tal Estado iliberal, diz ele, estou citando o discurso do Orbán. Estado iliberal é aquele que não rejeita os princípios fundamentais do liberalismo, como a liberdade, mas não faz dessa ideologia o elemento central da organização do Estado. Em vez disso, inclui uma abordagem diferente, especial e nacional. Essa abordagem, ela se concretiza por via da manipulação de maiorias e do jogo democrático, por meio de fragilização das instituições democráticas e do judiciário. Isso significa que na relação entre política e direito, o poder precede o direito. Como também é privilegiado o poder em relação ao direito.
E aí vale a síntese de Carl Schmitt: soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Essa visão política não é nova nem inovadora. Adolf Hitler, em 1933, enquanto chanceler da República Alemã, fez uso do artigo 48 da Constituição de Weimar para instaurar o estado de exceção com suspensão de direitos sem consulta ao parlamento. Em menos de 2 meses, destruiu uma democracia parlamentar por meios constitucionais. Diversos historiadores têm estabelecido analogias entre os anos 2020 e 1930, principalmente pela negação das normas internacionais, do enfraquecimento do multilateralismo, da predação territorial e militar e da negação de valores democráticos. Nas duas ocasiões, elites econômicas e financeiras internacionais apoiaram a autocracia e a ilegalidade. Mas o que há de novo nos estados iliberais? Bom, eles são, em primeiro lugar, um fenômeno contemporâneo. Em segundo lugar, apresentam múltiplas trajetórias. E o que se observa, mais um ponto em comum entre todos, é que esses estados não são filhotes de culturas, línguas ou religiões específicas. Eles são, sobretudo, contextuais. O ambiente mais propício para o seu surgimento é o dos regimes democráticos constitucionais fracos. Não obstante, eles apresentarem uma fundamentação ideológica bastante heterogênea, essa heterogeneidade também é comum a todos. O iliberalismo compartilha com o conservadorismo o respeito pelas hierarquias tradicionais, inclusive de gênero, e a homogeneização cultural. Com o populismo, compartilha a polarização política, o nós contra eles, no que são favorecidos pelo ambiente digital. Com o autoritarismo, compartilham o pouco espaço conferido à liberdade. Além disso, o iliberalismo procura domesticar instituições não eleitas, como as cortes constitucionais e autoridades independentes. O iliberalismo também se opõe ao pluralismo político, desloca os debates políticos para o campo da moralidade e da cultura, valoriza o renascimento das entidades coletivas e o nacionalismo. Complementarmente, propõe restaurar a soberania nacional em várias esferas. O iliberalismo rejeita instituições supranacionais e multilaterais em favor do Estado-nação soberano. Denuncia a ortodoxia neoliberal e promove o protecionismo no nível nacional. A difusão desse pensamento no mundo tem sido beneficiada pelas dificuldades encontradas pelos estados e pelo direito para limitar o poder no ambiente digital, especialmente em relação à manipulação das informações que circulam por esses meios em escala planetária. Some-se a esse aspecto a eleição de Donald Trump em 2016 e sua reeleição em 2024, o que sinalizou positivamente para o conservadorismo, o populismo e o autoritarismo em todo o mundo. Tribunais regionais vêm procurando conter o avanço da onda de autocratização, adotando decisões que visam preservar a independência de tribunais locais e a garantia do devido processo legal e direitos das minorias com diferentes desfechos. Se a Polônia recuou, tentando evitar uma decisão de mérito por parte do Tribunal de Justiça Europeu, posto que sua condenação traria consequências negativas para a Polônia, que é membro da União Europeia, o mesmo não ocorreu com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em um caso no qual figurava o Peru. A efetividade das decisões das cortes internacionais é limitada, elas próprias sujeitas a ataques de lideranças autoritárias
que podem denunciar tratados e romper com compromissos para com os direitos humanos. No âmbito dos Estados nacionais, onde o judiciário resistiu e o Brasil se distingue por isso, o autoritarismo foi freado. Na Colômbia, a Corte Constitucional, em 2010, rejeitou a lei do referendo que permitiria à população decidir sobre a possibilidade de um terceiro mandato para Uribe. A resistência democrática de parte do judiciário implica uma reconfiguração das relações entre os campos político e jurídico, indissociável de novos papéis e os novos status assumidos pelas cortes em relação à política. Nenhum Estado está condenado eternamente à autocracia, assim como nenhum Estado está inteiramente imune à autocracia. Aliás, Robert Dahl demonstrou que condições e requisitos favoráveis à ampliação ou retrocesso da democracia independem do processo histórico de desenvolvimento local, podendo igualmente ser identificados em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Bem, com isso eu passo ao segundo ponto, que é a pergunta relativa a se a democracia pode ser qualquer coisa. Isso nos leva ao tema da democracia como forma de governo, sendo que o Estado iliberal seria uma forma má de governo, a degeneração monstruosa da democracia liberal, ou, como diria Michelangelo Bovero, uma caquistocracia, a pior forma de governo. Bom, essa afirmação que eu acabo de fazer, ela alcança, por analogia, o conceito negativo de democracia que prevaleceu da antiguidade clássica à Renascença. De fato, desde a antiguidade, durante a Idade Média, pensadores como Marco Aurélio, Cícero, Plutarco e Tomás de Aquino vincularam a legitimidade do governo à ética do poder, não à sua origem. De Maquiavel a Kant, a democracia foi considerada um conceito negativo, de acordo com a tipologia de Aristóteles, uma vez que, por ser o governo da maioria, e sendo em Atenas os não-cidadãos a grande maioria, isso significava uma restrição à participação dos cidadãos. O Maquiavel, embora tenha escrito para o príncipe, ele amava a república. A única forma, entendia ele, onde os homens poderiam viver sobre as próprias leis. A Revolução Francesa também se desenvolveu em torno do ideal republicano. Os federalistas defenderam a república representativa, voltada para o interesse de todos. A identificação da democracia com o despotismo era corrente na época, dadas as características que eu acabei de mencionar, sua curta duração na antiguidade e sua imagem negativa no mundo romano. No mundo ocidental, a passagem do conceito negativo de democracia para o conceito positivo só se deu com a democracia representativa na esteira das revoluções liberais do século XVII e XVIII. Nessa passagem, a ideia que ganha força é a da liberdade política, no sentido de que todos têm o direito de ser governados sem serem oprimidos, o direito de não ser submetido ao risco da democracia. É nesse processo que se dá um esgotamento do conceito de democracia, do conceito grego. E isso a gente nota em vários textos de pensadores clássicos da política, como Benjamin Constant, e também Alexis de Tocqueville e Stuart Mill. Nessa passagem, a democracia se torna representativa, designada por Constant como a liberdade dos modernos.
Então, o que eu quero dizer aqui é que, a partir dessa época, a liberdade dos modernos é a liberdade de escolha na política e na vida privada, sendo que são acrescentadas ou criadas barreiras legais para a ação do poder do Estado, especialmente em relação ao exercício da religião, da profissão, da associação, o que exigiu uma Constituição liberal, ou seja, uma Constituição que protegesse a liberdade contra o poder arbitrário. Significava ser governado sem ser oprimido. É isso que Tocqueville vai identificar no seu livro Democracia na América, denominando de um traço horizontal, sobretudo no plano social, desse novo regime democrático americano, porque estava fundado em um pacto de coexistência entre os cidadãos. Todos são iguais enquanto cidadãos. A progressiva aceitação da democracia representativa, portanto, generalizou-se a partir do século XIX, consolidando-se no século XX, mediante a progressão do sufrágio restrito para o sufrágio universal, a formação de sistemas eleitorais e de representação, e a ampliação de modalidades de participação política direta, como o plebiscito, referendo, etc. Analisando esse percurso em retrospectiva, é inevitável perceber o retrocesso político, jurídico e institucional que o Estado liberal representa, o que coloca em xeque toda essa construção desenvolvida a partir do século XVII. O fato é que viver sobre as próprias leis, em regime de igualdade e liberdade, não é simples. A democracia é complexa. A democracia, na atualidade, ela é muito exigente. De um lado, ela recolhe elementos desse longo percurso histórico de tradição ocidental, governo do povo, consenso no dissenso, representação, delegação de poder dos cidadãos aos eleitos, etc. De outra parte, a democracia também é um ideal. Por isso, a única definição possível de democracia é aquela que radicaliza essas exigências, cada vez mais governo do povo mais amplo, cada vez mais formas diversas de representação, etc. De outra parte, falando aí dessa complexidade que se potencializa, a democracia exige uma grande organização procedimental e o emprego do direito para legitimar e limitar o poder. Desse ponto de vista, a democracia é um bem desejável em qualquer parte do mundo, tendo mesmo a natureza de um valor universal. Em primeiro lugar, porque a exigência de direitos civis e políticos, econômicos e sociais é um valor intrínseco à participação política. Em segundo lugar, porque a democracia é um instrumento que permite aos cidadãos expressarem suas preferências e reivindicações e exigir prestação de contas por parte dos governantes. Em terceiro lugar, porque permite que os cidadãos aprendam uns com os outros por meio do pluralismo político e da diversidade de opiniões, possibilitando a construção de consensos e valores comuns. E, por fim, porque as instituições democráticas e sua preservação ajudam, no longo prazo, o desenvolvimento econômico, como demonstraram os prêmios Nobel de Economia deste ano, Acemoglu e Robinson. A ideia de democracia como valor universal é nova, é um produto do século XX e do momento cosmopolita da humanidade, quando foi escrita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem no artigo 21 essa ideia. Desse ponto de vista, a democracia está radicada na dignidade e nos direitos humanos. E é um valor que, na Constituição brasileira, se traduz na ideia de Estado democrático de direito. Apenas nesse contexto
A validade das leis remete à legalidade, à legitimidade, à justiça. No que Elias Dias chamou de Estado de Justiça. O princípio democrático, enfim, indica um valor a ser alcançado, um fim a ser promovido. Ele não pode ser relativizado nem afastado justamente por veicular o valor. E com isso eu me encaminho para a última parte da minha apresentação, tentando entender quem decide o que é democrático. Ou seja, como um sistema democrático pode ser legítimo se sua legitimidade repousa numa Constituição que não pode ser mudada? Uma democracia precisa ser tão democrática a ponto de permitir sua própria erosão ou extinção? E se os cidadãos elegerem livre e conscientemente líderes populistas ou autoritários que defendem a decomposição democrática? Bom, a primeira pergunta que eu apresentei, ela se refere ao problema da autovinculação, do comprometimento das gerações futuras à democracia sem o seu consentimento. A segunda pergunta, o problema da proteção da democracia. E a terceira pergunta, a soberania popular. Bom, com relação à primeira pergunta, muito já se discutiu sobre esse ponto, e é sempre lembrada a passagem relativa à volta de Ulisses da Guerra de Troia e do pedido que ele faz para ser amarrado ao mastro para que ele não seja encantado pelo canto das sereias, né? Essa conhecida passagem, ela é sempre lembrada como metáfora para ilustrar as tentações de emendas e mutações constitucionais. Ser amarrado ao mastro significa não ser seduzido pelo canto das sereias, né? Então, quando a gente fala numa Constituição que não pode ser alterada, nós estamos falando de uma Constituição cujos redatores originais, os constituintes, os representantes do povo soberano naquela oportunidade, decidiram o que é democrático e amarraram Ulisses ao mastro para que não se pudesse mudar essa visão, né? O fato é que essa legitimidade da Constituição, a legitimidade que lhes foi conferida pelos constituintes originários, ela é uma espécie de memória da vontade geral. Ela representa o tempo longo do contrato social, enquanto que os ritmos eleitorais são a expressão de uma periodicidade curta de tempo. E o objetivo é perenizar, de fato, a democracia. A Constituição brasileira, entre suas cláusulas pétreas, prevê a impossibilidade de alteração de diversos aspectos, inclusive no que diz respeito ao princípio democrático, né? Bom, mas uma democracia, ela precisa ser tão democrática a ponto de permitir a sua própria erosão ou extinção por via e de que maneira, né? Bom, em primeiro lugar, estados democráticos não são pactos suicidas. Se a democracia é um valor inserida num sistema de valores pela soberania popular, ela deve ser protegida. A questão de saber se as ações antidemocráticas podem ser reprimidas não é nova. Os gregos recorriam à técnica do ostracismo como forma de neutralizar os agitadores da polis, que eram postos lá em ilhas desertas sem falar com ninguém. Karl Loewenstein formulou a teoria da democracia militante, uma adaptação do ostracismo grego que visa impedir previamente a participação na competição política de partidos que não se coadunem abertamente com o regime democrático. A Alemanha foi obrigada a rever, ou relativizar um pouco essa previsão que constava da sua Constituição em virtude de uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos
que determinou a alteração desse artigo 21 da Constituição alemã, da Lei Fundamental de Bonn, para prever tão somente a possibilidade de cortar o financiamento público e os benefícios fiscais de partidos com orientação antidemocrática, mas eles poderiam concorrer. Após a Segunda Guerra, 37 democracias europeias, das 37 democracias europeias, 20 baniram partidos autoritários. O Reino Unido, com relação ao Sinn Féin, a Espanha, com relação ao Partido Separatista Basco, etc., etc. A Constituição brasileira, ela prevê a proteção do Estado Democrático de Direito, como eu já mencionei, mediante um sistema que se convencionou chamar democracia defensiva, a legítima defesa da ordem democrática, prevista tanto no artigo 17, quanto no artigo da Constituição, quanto no artigo 22 da Lei das Inegibilidades, que prevê a possibilidade de eleição de pessoas que cometeram algum crime eleitoral atentando contra a democracia. Nesse momento, como todos sabem, se processa o julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, né? Além desse mecanismo, a Constituição prevê a possibilidade de intervenção do governo federal nos estados para assegurar a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Além disso, na esfera penal, os crimes contra o Estado Democrático de Direito estão previstos no Código Penal, incluindo-se aí a abolição violenta do Estado Democrático, o golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, violência política. O problema é que o Congresso, como o Congresso não vem punindo aqueles implicados na tentativa de golpe de 2023, isso vem avançando mais na Corte Constitucional do que propriamente no Parlamento, né? Quando as forças autoritárias controlam ou manipulam o executivo e o legislativo, o judiciário se vê isolado, inclusive para definir os limites aplicáveis a essas questões, né? Bem, a minha última pergunta dizia respeito ao fato dos cidadãos elegerem livre e conscientemente líderes populistas ou autoritários que defendessem a decomposição democrática. E aí, o que fazer? Bem, quem decide o que é democrático, sem dúvida nenhuma, é o povo soberano, e sua decisão deve ser garantida, ainda que a custo do suicídio da democracia, observando-se que um autocrata eleito não é um democrata, que um constitucionalismo abusivo não é constitucionalismo. No entanto, uma das virtudes da regra do jogo é, desde que a democracia seja preservada, as derrotas são sempre temporárias, mas a escolha do povo é soberana. Bem, eu retomo aqui as observações que eu fiz a respeito de Hannah Arendt e do que significa pensar. O significado que nós atribuímos à nossa existência no mundo e às nossas experiências é de nossa autoria, e nisso reside a liberdade de pensamento. Pensar é uma forma de resistir à banalização da democracia. Refletindo sobre o momento atual, meu sentimento é o de que as nossas democracias decepcionam, mas não traem. A decepção é paradoxalmente um indicativo de acreditamos na promessa democrática. O valor da democracia reside tanto na teoria política que a sustenta, quanto nos meios para que a exerçamos. Não há fórmulas idílicas. Governantes e representantes não são mágicos nem santos. E nós aqui devemos nos lembrar das palavras de Madison no artigo 51 dos Federalistas. Se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de
controles externos nem internos. Estados democráticos estão sujeitos à contestação permanente. A democracia será sempre um ideal em movimento, cuja vitalidade depende de nossa disposição em aperfeiçoá-la continuamente. Em outra época e sob outras condições, Maquiavel, ao refletir sobre o tempo e a mudança, reconheceu a natureza implacável da política, a complexidade e a fluidez da vida e do juízo político, a exigir novos paradigmas de interpretação. Esse momento que nós estamos vivendo é de profunda e histórica importância. A ordem internacional na qual nos incluímos e a construção europeia enfrentam problemas inéditos, como a reconfiguração de estruturas políticas, econômicas e de segurança que exigem decisões inéditas. No plano dos Estados nacionais, portanto, proteger o Estado democrático requer ir além da reafirmação do ideal democrático e da defesa das instituições. Exige complexificar as exigências da democracia, particularmente no que se refere à ampliação da participação política esclarecida dos cidadãos. E com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo muito a oportunidade de apresentar aqui as minhas ideias a respeito desse tema. Muito obrigada. Muito obrigado, Nina. Nina, la democracia moderna, contemporánea, pues tiene un antecedente en Inglaterra, siglo XVII. La monarquía inglesa es parlamentaria y tiene pues un Estado de Derecho atento a las libertades individuales, ¿no? Inglaterra, fin del siglo XVII. La experiencia inglesa es muy importante en las 13 colonias. La Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, a fin del siglo XVIII, se yergue hoy día como una de las constituciones más respetadas, que expresa, ¿no?, una madura y sólida sociedad civil, la norteamericana. A pesar que esta constitución reconoce la esclavitud, sí, la República Americana nace reconociendo la esclavitud y esta terminó décadas después, pero la democracia americana se nos presenta como un sólido ejemplo, ¿no?, de la experiencia anglosajona. En el mundo anglosajón, mundo germánico, sabemos, conocemos que ya en el siglo X en Islandia hay una suerte de asamblea, consejo, parlamento de toda la isla. Entonces, las decisiones en consejo son comunes en el mundo germánico. Las decisiones en comité son propias de la tradición germánica, que contrasta grandemente con la tradición mediterránea, romana, donde hay un poder, ¿no?, donde hay un juez y una autoridad. La democracia moderna se yerga de esta tradición anglosajona, pero también la tradición continental, francesa, europea, aunque esta, como sabemos, es breve. La república, la primera república francesa, fue afectada por el polarismo, ¿no?, el radicalismo político, y termina pues con el consulado y luego imperio de Bonaparte, ¿no? Bonaparte nace de la experiencia republicana francesa y Bonaparte ya hace 2 siglos nos anuncia los grandes desafíos de la democracia en esta tradición mediterránea, ¿no?, en esta tradición mediterránea que se extiende hacia América Latina. Ahora, la democracia es anglosajona, es continental, es difícil reconocerla, pues, en el mundo euroasiático. Tienen otra tradición, tienen otro referente, si bien es cierto, como muy bien lo ha subrayado, indicado,
a fin del siglo XX hay una ola constitucional liberal como parte de la ola de la globalización, pero uno entiende que son ciclos, ¿no? Cuando uno ve el fin de la Primera Guerra Mundial, Europa ve el nacimiento de muchas repúblicas en el antiguo imperio austrohúngaro, en los territorios que era del imperio ruso, Polonia. Este naciente espíritu republicano constitucional fue breve, fue duramente golpeado por la inmadurez, la debilidad, fragilidad de su sociedad civil y sí, pues por el golpe de la gran crisis del año 29, ¿no? Sucediendo, pues, en su mayoría de casos, una experiencia populista, nacionalista, militarista, pero tras la Segunda Guerra Mundial vemos que Europa retoma esta vía republicana democrática, aunque parte de Europa cae, ¿no? En esta experiencia, tradición rusa soviética, ¿no? Tras el fin del muro de Berlín, vemos como tras la Primera Guerra Mundial el nacimiento de una renovada experiencia republicana democrática en Europa, pero son tradiciones, ¿no? Son tradiciones que la presencia del derecho germánico, la presencia del derecho romano, uno entiende que en el mundo eslavo la tradición no es germánica, no es romana, ¿no? Tiene su propia tradición jurídica que responde pues a su experiencia local, ¿no? Ahora, es de gran interés la experiencia democrática hindú. La India ha sido pues colonia, virreinato inglés. La India reclama con justo derecho ser la democracia más extensa, más grande, más numerosa del mundo hoy en día, y a pesar de las grandes diferencias en la India, vemos, ¿no? Una historia constitucional desde su independencia, a pesar de los desafíos propios del sur global. Entonces, la democracia, la sociedad política liberal, entiendo que es una construcción que tiene grandes desafíos y son ciclos, ¿no? Hoy, como hace un siglo, vemos una ola autoritaria que se extiende por todo el planeta, pero como ya sucedió un siglo atrás, no es difícil, muy difícil imaginar que esto sea sostenible, puesto que la sociedad, sobre todo con el cambio demográfico, la sociedad del siglo XXI es una sociedad donde ya no hay niños, la sociedad va a ser adulto mayor y los que tendrán el poder en el siglo XXI justamente habrán nacido, se habrán desarrollado en la globalización del año 2000 al 2025. En 25 años ellos tendrán el poder y es una generación que ha visto de cerca, ¿no? Esta globalización, pero también pues la crisis del 2008 y bueno, también el fenómeno Trump, etcétera. Pero entiendo que si bien hoy en día es adverso, ¿no? O difícil, ¿no? El horizonte para la democracia republicana liberal, al mismo tiempo uno entiende que es lo más probable que suceda, ¿no? La experiencia asiática es muy importante, uno ve con gran atención el tránsito de Japón. Japón es una monarquía, sí, pero al mismo tiempo tiene sólidas instituciones democráticas, republicanas, liberales, ¿no? Uno ve el caso de Corea del Sur, un país afectado por una tradición política dictatorial, y recientemente hemos visto el caso que el Estado sudcoreano, la República de Corea, rápidamente actuó ante, ¿no?, la acción de un presidente, siendo este vacado, ¿no? Y la democracia en Corea del Sur, República de Corea, es muy joven, diríamos tan joven o más joven que las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Con una sólida estructura económica. Entonces, uno puede ver que hay estos desafíos, pero simultáneamente vemos una población distinta el siglo XXI que el siglo XX, una población
adulto mayor mayoritaria, pero adulto mayor en mejor condición de salud, y al mismo tiempo vemos que será bien difícil no ver la generalización del voto electrónico, de la presencia de la inteligencia artificial, del cambio definitivamente del trabajo con respecto al ciudadano. Entonces, la redistribución aparecerá con toda su fortaleza como el gran indicador de la sociedad del siglo XXI. Y en este sentido, uno piensa en grandes estados. En la India es enorme, hay regiones que son un propio país. Entonces, en Perú es igual. Uno ve que las formas políticas extensas, continentales, eh, serían más federales, ¿no? El régimen finalmente, y estos federales finalmente con la inteligencia artificial uno pensaría que el poder se hace más y más descentralizado. Pero bueno, esto es algo que vemos hoy en día. Bélgica, la década pasada, tuvo algunos años sin autoridad central y el país funcionó. Perú ha tenido una serie de... el poder ejecutivo ha cambiado muy rápidamente en pocos años en Perú y el país ha continuado, ¿no? Su actividad económica productiva. Recientemente vemos Albania, anuncia tener una ministra que es una inteligencia virtual, aunque en realidad hay un software no europeo que está, ¿no? Como referente de esta inteligencia artificial. Entonces, esta presencia de la digitalización en los procesos públicos, en los procesos administrativos, entiendo que va a rediseñar, ¿no? Va a reconsiderar los estados que conocemos hoy en día y al mismo tiempo la población eh, será más adulta, pero al mismo tiempo más saludable y ejercerá su voto de forma muy consciente. Será más difícil de seducir a los jóvenes de 60 años del siglo XXI que a los jóvenes de 20 años de inicio del siglo XXI, ¿no? Entonces, hoy día hay un gran temor con las redes sociales, con los fake news, pero uno imagina, ¿no? Un adulto mayor del año 2050 que va a ser muy fuerte su presencia en todo el mundo, va a ser un poco más difícil seducirlo, ¿no? Atraerlo, que jóvenes de 20 o 30 años de esta década, ¿no? Nina, en ese sentido, la experiencia brasileña es muy importante, es una república federal, eh, hay una gran diferencia entre los estados brasileños. ¿Tú cómo observas un indicador democrático en cada estado brasileño, ¿no? Brasil es una república federal, pero esta república federal tiene varios estados, ¿no? Hay estados donde la participación política alcanza todas las capas de la población, hay otros donde se evidencia que es más restringido el acceso al poder político. ¿Cómo se puede ver Brasil en este sentido a nivel de cada estado? Bem, eu não posso dar uma resposta generalizada, nem posso me pronunciar a respeito de cada estado. São 27 estados, com condições muito diferentes, né? O Sudeste mais desenvolvido, a parte da costa atlântica também bastante desenvolvido, e as regiões norte, em particular, elas têm já condições muito diferentes, né, inclusive de acesso, quer seja a locais de votação, quer seja de acesso a carreiras políticas, como bem mencionou. Então, são condições distintas. Mas o que eu posso afirmar com segurança é que a legislação eleitoral brasileira ela vem se aprimorando e muito, e o Tribunal Superior Eleitoral também vem atuando de maneira bastante expressiva na garantia de condições de igualdade de participação política, especialmente em relação à participação de mulheres, que ainda é muito baixa.
apesar do parlamento, do Congresso brasileiro, hoje ter um número ainda muito baixo, mas são cerca de 20% de representantes mulheres, mas muito pouca participação indígena ou participação de negros. Então, as condições ainda são precárias sobre vários aspectos, inclusive esse que eu mencionei, mas, por outro lado, a legislação e a atuação do tribunal vem se aprimorando, sem dúvida nenhuma. A difusão de notícias falsas, o uso de candidatos, como dizemos aqui, laranja. Candidatos laranja são aqueles que só entram na competição para fazer número, ou para diminuir a oportunidade de outro candidato, enfim, eles não têm intenção de ser eleitos, mas, de alguma forma, criar uma legitimidade ou tumultuar um processo eleitoral. E, então, como eu disse, a legislação vem se aprimorando, as decisões dos tribunais são cada vez mais incisivas, e especialmente no que diz respeito ao emprego de notícias falsas e da inteligência artificial ou das bolhas de convencimento, tudo que implicar uma diminuição da possibilidade de participação consciente do cidadão no pleito vem sendo apenado. Nós teremos uma eleição presidencial no próximo ano, o ambiente eleitoral ele continua polarizado entre direita e esquerda, não se apresentaram até o momento as candidaturas, mas é possível se antever que o próprio Lula ou alguém que ligado a ele venha concorrer, assim como alguém que seja do grupo bolsonarista deve se inscrever. Não sei quem seria uma terceira alternativa no momento, mas há no Brasil diversos jovens prefeitos e governadores que vêm construindo uma carreira consistente, que provavelmente devem se candidatar, nem que seja para se tornarem mais conhecidos, né? Mas não saberia responder como cada estado vê o processo democrático. A lei eleitoral ela é única no país todo, ela é uma lei nacional. Os estados não legislam sobre lei eleitoral, nem apenas sobre a organização dos pleitos, né? Mas eu não saberia responder essa pergunta aqui que você me fez, além do que eu já disse. Nina, muchas gracias. Hoy en día, la criminalidad, las actividades ilegales son un desafío para muchos países de América Latina. Uno ve Colombia, México y otros países. La minería ilegal, por ejemplo, la extracción de oro ilegal afecta a muchos países amazónicos. En este ámbito, ¿cómo aprecias la experiencia brasileña en el control, en el monitoreo de la financiación de los partidos políticos, los frentes políticos, ¿no? Ante el peligro, la amenaza que refiere, ¿no? Estas actividades. O Brasil é um país continental, com uma área de fronteira muito grande, especialmente com outros países da América Latina, né? E, sem dúvida, nós temos aí um sistema extremamente complexo que une a violência ao tráfico, a violência à atuação de grupos criminosos, como o caso do PCC ou do Comando Vermelho, que já tem conexões internacionais na América Latina, na América do Norte, na Europa, na África. Esse tema está sendo tratado pelo Ministério da Justiça, foi apresentado ao Congresso um novo projeto de reunião das forças policiais em atividades comuns de investigação, etc., mas, sobretudo, o que tem sido feito no país são operações que visam desconstruir a organização econômica
desses grupos. E, sem dúvida nenhuma, isso vai afetar as eleições, porque, efetivamente, é sabido que esses grupos criminosos têm participado de eleições com candidatos próprios, não só das eleições, mas também de concursos para juiz, promotoria, e é algo que preocupa bastante, mas o que tem sido feito com efetividade e alcançado sucesso são essas operações de inteligência que reúnem polícias nacionais e estaduais, investigação, digamos, uma investigação global, com inteligência, focada justamente em desmantelar o esquema financeiro que sustenta essas organizações e também uma parte de candidatos políticos. Então, eu penso que as providências vêm sendo tomadas, e repito, as que têm sido mais efetivas são as que têm sido feitas em colaboração entre cidades, estados e o governo federal, e focando na estrutura econômica. Nina, te hago presente a Víctor. Víctor Cuadros es parte de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Richard, ¿me escuchas? Eu realmente, Hector, se nós pudermos marcar num outro dia, porque, como eu lhe disse, eu tenho um compromisso, agora eu tenho outra reunião às 17h30, Correcto. e nós estamos passando assim um pouquinho, eu vou realmente pedir licença, mas fico à disposição para que possamos fazer isso num outro dia. Correcto, Nina. Amigos, amigas, ¿pueden encender su cámara para tomar una captura de la sesión, por favor? ¿Pueden encender su cámara un momento? ¿Pueden encender su cámara, por favor, para tomar una captura de la sesión? Muchas gracias. Nina, ¿has visitado el Perú? Sim. Bien. Visitei alguns anos atrás e gostei muito. Espero voltar em outra oportunidade. Te hago presente que el mes de mayo la universidad celebra su año de fundación, cada mayo, el 12 de mayo, y esa semana hay muchas actividades, destacando una donde hay un festival folclórico. Cada facultad tiene un elenco folclórico y mañana, tarde y noche se participa por el primer lugar, así es un día muy fuerte en el folclore y el arte peruano. A ver, un momento. 1, 2. Bien, Nina, por tu intermedio hago presente un gran saludo al director de la Facultad de Derecho, así como los jefes de departamento y el jefe de tu departamento que participó en el seminario anteriormente. Espero que continuemos las actividades y este año 26 tenerte en San Marcos, en Lima, Perú. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer. Amigos, amigas, muchas gracias por su asistencia, participación. Estamos en contacto. El día de mañana tenemos la Facultad de Economía, Administración, Contabilidad de la Universidad de Sao Paulo. Muchas gracias por su asistencia. Obrigado. La lista de asistencia pueden marcarla.